Por que algo que parece tão natural, tão humano, tão cheio de prazer e conexão, pode carregar dentro de si uma ferida tão profunda que muitos nem percebem que está sangrando? Você já se perguntou por que, depois de momentos de intimidade fora do casamento, existe um vazio que não consegue ser preenchido, uma inquietação que não consegue ser silenciada, uma busca que nunca encontra seu destino? Talvez você tenha vivido isso. Talvez você tenha sentido essa estranha contradição entre o que o mundo proclama como liberdade e o que sua alma sussurra como verdade. Eu preciso que você saiba que o que você sente é real. Essa dor, essa confusão, esse vazio que às vezes toma conta do seu peito depois de experiências que deveriam te completar, tudo isso é mais comum do que você imagina. Você não está sozinho nessa batalha. Você não é fraco por questionar o que todos ao seu redor parecem aceitar como normal. Você não é antiquado por sentir que existe algo mais profundo, mais sagrado, mais verdadeiro esperando por você. Sua alma está gritando por uma razão, e hoje nós vamos entender por quê. Billy Graham, esse gigante da fé que tocou milhões de corações ao longo de sua vida, compreendia algo que nossa sociedade moderna esqueceu, que a intimidade física não é apenas um ato biológico, mas um sacramento espiritual. Ele entendia que quando reduzimos o sexo a mero prazer ou experiência, estamos profanando algo que foi desenhado para ser sagrado, para ser um reflexo da união entre Cristo e sua igreja, para ser um espelho da comunhão divina. Pense em Adão no Jardim do Éden, antes da queda. Ele não experimentava solidão apenas física, mas espiritual. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, ele não estava se referindo apenas à companhia humana, mas à necessidade de uma união que refletisse a própria natureza trinitária de Deus, uma unidade perfeita, completa, eterna. Eva não foi criada para ser uma experiência temporária, mas para ser osso dos seus ossos, carne da sua carne, uma fusão de almas que transcenderia o físico. Mas o que acontece quando transformamos essa união sagrada em experimentação casual? O que acontece quando tratamos como comum aquilo que foi designado para ser extraordinário? É como tentar saciar sede com água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você sente. É como tentar encontrar luz acendendo velas em um quarto cheio de espelhos quebrados. A luz existe, mas se fragmenta, se distorce, se perde. Você precisa entender que isso não é apenas sobre regras morais ou tradições religiosas. Isso é sobre uma batalha espiritual que acontece nas dimensões mais profundas da sua alma. É sobre a luta entre a luz e a sombra, entre o propósito eterno e a gratificação temporal, entre a sede verdadeira e a miragem que promete satisfação, mas entrega vazio. Quando você se entrega à intimidade fora do casamento, você não está apenas fazendo uma escolha sobre seu corpo. Você está escolhendo entre dois reinos espirituais diferentes. Você está escolhendo entre a ordem divina que traz paz e realização verdadeira e o caos que disfarça tentação como liberdade. Você está escolhendo entre construir sua vida sobre a rocha da verdade eterna ou sobre a areia das emoções passageiras. A primeira razão pela qual o sexo antes do casamento traz essa ferida profunda é que ele quebra a ordem espiritual da criação. Deus não criou a intimidade como um apetite a ser satisfeito, mas como uma linguagem a ser falada apenas entre duas almas que se tornaram uma. Quando você usa essa linguagem fora do contexto sagrado do casamento, é como tentar tocar uma sinfonia com instrumentos desafinados. Pode até produzir som, mas não produz música. Pode até gerar sensações, mas não gera comunhão verdadeira. Pense no Templo de Salomão. Cada utensílio, cada móvel, cada detalhe tinha um propósito específico e um lugar designado. Quando alguém usava os objetos sagrados para propósitos comuns, não estava apenas quebrando uma regra, estava profanando algo que havia sido consagrado para um propósito maior. Seu corpo, sua alma, sua capacidade de se entregar completamente a outra pessoa, tudo isso é um templo. E quando você usa esse templo para encontros casuais, você está dessacralizando aquilo que foi feito para ser sagrado.
A segunda razão é que a intimidade fora do casamento cria vínculos espirituais fragmentados. A Bíblia diz que os dois se tornarão uma só carne, e isso não é apenas uma metáfora poética. Existe uma realidade espiritual nessa união que transcende o físico. Cada vez que você se entrega intimamente a alguém, você está criando um vínculo que vai além do que os olhos podem ver. Você está entrelaçando sua alma com a do outro de uma forma que deixa marcas eternas. Agora imagine isso acontecendo repetidamente, com pessoas diferentes, em contextos diferentes. É como tentar colar pedaços de papel que já foram colados e descolados várias vezes. A cada tentativa, eles perdem um pouco da capacidade de aderir verdadeiramente. Não é que você se torne incapaz de amar ou de se conectar, mas algo da pureza original, da capacidade de se entregar completamente, vai se perdendo a cada vínculo fragmentado. Isso não é condenação, é explicação. É como entender por que uma ferida não cicatriza direito quando você continua mexendo nela. Não é para te fazer sentir culpa, mas para te ajudar a entender por que sua alma às vezes se sente cansada, por que às vezes você se sente desconectado mesmo estando próximo de alguém, por que às vezes você busca intimidade, mas encontra apenas solidão disfarçada. A terceira razão é que o sexo antes do casamento distorce sua compreensão do amor verdadeiro. Quando você coloca o prazer físico no centro da relação, você está invertendo a ordem divina. O amor verdadeiro não é construído sobre a atração física, mas sobre a escolha constante de se entregar ao bem do outro independentemente das circunstâncias. É sobre ver no outro não apenas alguém que te satisfaz, mas alguém por quem você é chamado a se sacrificar. Pense em Jesus e sua igreja. Ele não a amou porque ela era perfeita ou porque ela o satisfazia. Ele a amou enquanto ela ainda era imperfeita, enquanto ela ainda estava manchada pelo pecado, enquanto ela ainda estava longe da glória que ele havia preparado para ela. Esse é o modelo do amor conjugal. Um amor que escolhe amar antes de ser amado, um amor que se compromete antes de ver os frutos, um amor que se entrega antes de receber. Mas quando você baseia uma relação na satisfação física, você está ensinando seu coração a amar condicionalmente. Você está treinando sua alma a buscar primeiro o que pode receber em vez do que pode dar. Você está criando um padrão onde o amor se torna dependente da performance, da satisfação, da continuidade do prazer. E quando esse padrão se estabelece, torna-se extremamente difícil amar de forma verdadeira, sacrificial, incondicional. Isso não significa que a intimidade física não seja importante no casamento. Muito pelo contrário. Significa que ela encontra sua plenitude verdadeira apenas quando está fundamentada no compromisso eterno, na escolha de amar independentemente das circunstâncias, na decisão de se entregar completamente, mesmo quando é difícil. A quarta razão é que a intimidade fora do casamento rouba de você a experiência da descoberta sagrada. Deus planejou o casamento como um jardim fechado, onde duas pessoas descobrem uma a outra de forma gradual, sagrada, protegida. É como um livro que você lê capítulo por capítulo, saboreando cada revelação, cada descoberta, cada momento de intimidade crescente. Quando você experimenta a intimidade fora do casamento, você está lendo o último capítulo antes de conhecer a história. Você está colhendo frutos antes de plantar a árvore. Você está tentando experimentar o destino sem fazer a jornada. E isso não apenas diminui a experiência, isso a distorce completamente. Pense na diferença entre um ladrão que invade uma casa e um filho que recebe as chaves da casa dos pais. O ladrão pode até ter acesso aos mesmos objetos, mas ele nunca experimentará a alegria da pertença, da herança, da conexão verdadeira com aquele lugar. Ele sempre será um invasor, sempre carregará a consciência de que está onde não deveria estar, sempre sentirá que algo está faltando mesmo quando tem tudo nas mãos. Quando você experimenta a intimidade fora do casamento, você está como esse ladrão. Você pode ter acesso à experiência física, mas nunca à experiência espiritual completa. Você pode sentir prazer, mas não plenitude. Você pode experimentar excitação, mas não paz. Você pode até sentir conexão temporária, mas nunca a segurança profunda de saber que pertence completamente a outra pessoa e que ela pertence completamente a você. Se você chegou até aqui nesta jornada de descoberta, eu quero convidá-lo a se inscrever neste canal. Não porque eu preciso de números, mas porque você precisa de verdade.
Aqui, nós não oferecemos respostas fáceis para perguntas difíceis. Nós oferecemos luz verdadeira para trevas reais. Nós oferecemos esperança sólida para feridas profundas. Continue conosco nesta jornada de descoberta e cura. Pode parecer bonito de longe, mas não tem fundação para se sustentar. Pode gerar excitação temporária, mas não pode gerar segurança duradoura. Pode satisfazer o corpo, mas não pode satisfazer a alma. E sua alma sabe disso. Por isso você se sente vazio depois. Por isso você se sente desconectado mesmo quando está próximo. Por isso você continua buscando algo que parece sempre escapar das suas mãos. Sua alma está gritando por compromisso real, por união verdadeira, por um amor que não tenha medo de dizer para sempre. Pense em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando ele cedeu à tentação com Batseba, não foi apenas sobre desejo físico, foi sobre a escolha de buscar gratificação imediata em vez de esperar pela provisão divina. Foi sobre escolher o que parecia mais fácil em vez do que era certo. E as consequências não foram apenas morais, foram espirituais, emocionais, familiares, sociais. Uma escolha que durou momentos criou feridas que duraram gerações. Mas aqui está a beleza da história de Davi. Ele não ficou preso na culpa. Você não é definido pelos seus erros do passado. Você não é a soma das suas falhas. Você não é menos amado por causa das suas escolhas erradas. Você é filho de Deus, criado à sua imagem, chamado para um propósito eterno, amado com amor incondicional. Quando você começa a entender quem você realmente é, as escolhas erradas começam a perder o poder sobre você. Você começa a entender que merece mais do que migalhas de amor. Você começa a entender que foi criado para experimentar alegria verdadeira, não apenas prazer temporário. Você começa a entender que sua vida tem um propósito maior do que apenas satisfazer desejos imediatos. Quinto, você precisa aprender a esperar. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea, onde esperamos que tudo seja fácil, rápido, imediato. Mas as coisas mais valiosas da vida requerem tempo, paciência, desenvolvimento. O amor verdadeiro não acontece da noite para o dia. A intimidade real não se constrói em alguns encontros. A união profunda não se estabelece apenas com experiências físicas. Aprender a esperar é uma das disciplinas espirituais mais importantes que você pode desenvolver. É aprender a confiar que Deus tem o melhor para você, mesmo quando você não pode ver. É aprender a valorizar o processo tanto quanto o resultado. É aprender que algumas das maiores alegrias da vida vêm da antecipação, da preparação, da espera esperançosa. Pense na diferença entre um jardim cultivado com cuidado e uma planta que cresce selvagem. A planta selvagem pode crescer mais rápido, mas o jardim cultivado produz frutos mais doces, mais duradouros, mais nutritivos. Seu coração é como um jardim. Você pode deixá-lo crescer selvagem, experimentando qualquer coisa que pareça atrativa no momento, ou você pode cultivá-lo com cuidado, plantando apenas o que vai produzir frutos verdadeiros. A espera não é passividade, é preparação ativa. É usar o tempo para se tornar a pessoa que você precisa ser, para experimentar o amor que você deseja. É desenvolver caráter, maturidade, sabedoria. É aprender a amar de forma sacrificial, a servir de forma genuína, a se comprometer de forma verdadeira. Quando você finalmente encontrar a pessoa certa, quando você finalmente entrar no casamento, você não vai querer chegar de mãos vazias. Você vai querer chegar como um presente bem embrulhado, cuidadosamente preparado, carinhosamente guardado. Você vai querer oferecer não apenas seu corpo, mas sua alma inteira, não apenas sua paixão, mas sua pureza, não apenas seu desejo, mas sua devoção. E a pessoa certa vai reconhecer esse presente. Ela vai valorizar o fato de você ter esperado. Ela vai honrar o fato de você ter se guardado. Ela vai celebrar o fato de você ter escolhido a pureza em vez da facilidade, o compromisso em vez da conveniência, o amor verdadeiro em vez do prazer temporário. Isso não significa que a jornada será fácil, não significa que você não vai enfrentar tentações, que não vai ter momentos de fraqueza, que não vai questionar suas escolhas.
Significa que você terá uma base sólida para se sustentar quando os ventos vierem. Significa que você terá uma identidade clara para te guiar quando as emoções estiverem confusas. Significa que você terá um propósito maior para te motivar quando a disciplina for difícil. Lembre-se de que você não está fazendo isso sozinho. Deus não apenas deu mandamentos, Ele deu poder para obedecê-los. Ele não apenas mostrou o caminho, Ele prometeu caminhar com você. Ele não apenas revelou a verdade, Ele prometeu ser sua força quando você não conseguir caminhar na verdade sozinho. Toda manhã você pode acordar e escolher novamente. Toda manhã você pode decidir que hoje será diferente. Toda manhã você pode se lembrar de quem você é e de onde você está indo. Toda manhã você pode se conectar com a fonte do seu poder e da sua identidade. E quando você falhar, porque todos nós falhamos, você pode se lembrar de que o amor de Deus é maior do que os seus erros. Você pode se lembrar de que a graça de Deus é suficiente para cobrir as suas falhas. Você pode se lembrar de que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Não deixe que o medo do fracasso te impeça de tentar. Não deixe que a memória dos erros passados te impeça de fazer escolhas certas hoje. Não deixe que a vergonha te mantenha longe da restauração que Deus quer fazer na sua vida. Sua história não termina com seus erros. Sua identidade não é definida pelos seus fracassos. Seu futuro não está limitado pelo seu passado. Você é mais do que a soma das suas escolhas erradas. Você é uma obra-prima sendo esculpida pelas mãos de um Deus que te ama mais do que você pode imaginar. E quando você finalmente experimentar o amor verdadeiro, quando você finalmente se casar com a pessoa certa, quando você finalmente experimentar a intimidade como Deus planejou, você vai entender por que valeu a pena esperar. Você vai entender por que valeu a pena dizer não às falsificações para poder dizer sim ao original. Você vai entender por que valeu a pena escolher o difícil caminho da pureza para poder experimentar a alegria da união verdadeira. E então você será capaz de olhar para outros que estão passando pela mesma luta que você passou e você será capaz de dizer com autoridade: eu sei que é difícil, eu sei que parece impossível, eu sei que todo mundo ao seu redor está dizendo que você está perdendo algo, mas eu prometo que vale a pena, eu prometo que existe algo melhor, eu prometo que você não vai se arrepender de ter escolhido o caminho de Deus. Então, eu pergunto a você, que história você quer contar? Que legado você quer deixar? Que tipo de amor você quer experimentar? Você quer continuar repetindo os mesmos padrões que te deixam vazio, ou você quer ter a coragem de escolher um caminho diferente, um caminho que pode ser mais difícil no começo, mas que leva à plenitude verdadeira? A escolha é sua. Deus não vai forçá-lo a fazer o que é certo. Ele vai te convidar, te encorajar, te capacitar, mas a decisão final é sua. Você pode continuar buscando satisfação nas fontes erradas, ou você pode ter a coragem de buscar a fonte verdadeira. Você pode continuar se contentando com imitações, ou você pode ter a paciência de esperar pelo original. Seu coração está esperando pela sua resposta. Sua vida está esperando pela sua decisão. O que você vai decidir?